Eu acho que uma das principais tarefas do diabo é fazer com que as palavras percam o sentido. Um teólogo disse isso uma vez, que o papel do inimigo, em grande parte, é fazer com que as palavras que representam, que têm algum significado para nós cristãos, essas palavras, o inimigo pega essas palavras, ou distorce, ou acaba dessignificando a representação ou o significado que ela tem. Então, por exemplo, na década de 80, se você falasse a palavra assim, eu sou evangélico, nossa, tinha um efeito tão grande. As pessoas respeitavam você. As pessoas viam você com outros olhos. Elas olhavam para você e iriam pensar, puxa, essa pessoa eu posso confiar. Hoje não é assim mais. O diabo pegou essa palavra evangélico e tirou completamente o significado que ela tem. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu desisti de ser evangélico. Não sou. Se alguém me perguntar, pastor, você é evangélico? Ou se perguntar, Gustavo, você é evangélico? Eu vou dizer não. Porque não representa mais nada essa palavra. No entanto, eu vou dizer, eu sou cristão. Porque eu sigo a Cristo. Eu sou um pequeno Cristo, que é o que a palavra diz. Eu estou tentando imitar a Jesus. Então, expressões como sou evangélico não representam mais nada hoje. As pessoas dizerem que fazem parte de uma igreja também não representa muita coisa. Ter sido batizado na igreja, ou alguém dizer, eu estou na igreja há tantos anos, não significa muita coisa também. Um dia você ter tomado uma decisão de ter entregue a sua vida nas mãos de Jesus, não significa que você está seguindo Jesus hoje. Por isso também não significa muita coisa. E hoje Deus quer lembrar ao meu e ao seu coração que a sua graça é o único motivo de nós estarmos aqui. E eu quero dizer sim, que se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a iniciativa de Deus em amar você, em trabalhar no entorno da sua vida, você jamais escolheria estar aqui nessa noite. Você ia preferir estar em outro lugar, talvez jantando, talvez num shopping, talvez descansando, ou assistindo TV na sua casa, mas não aqui. Não aqui na igreja, nessa noite, para adorar Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. E essa palavra amou representa a iniciativa de Deus em nos amar. Por isso que a Bíblia diz que nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Então, se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. E Deus quer lembrar você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, que você não está nesse mundo por um acaso. Talvez você pense isso, mas Deus criou você, Deus planejou você. E o mais engraçado é que eu brinco com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho contato, eu falo, puxa, eu queria ter nascido tanto na década de 70, porque naquela época, ser cristão, ser crente era muito diferente. Mas, ao pensar que Deus me criou, quando nasci, no dia 10 de janeiro de 1985, Deus sabia exatamente quem eu seria, sabia quem exatamente as pessoas com quem eu me relacionaria. Então, eu fui criado para esse tempo. Como diz o livro de Atos, Davi serviu a Deus na sua geração, na sua época. E Deus quer lembrar a você que você foi criado para isso também. Não importa a situação que você está, não importa o problema que você esteja vivendo. E eu quero ler então esse texto de Mateus capítulo 24, o versículo 8 a 13, que diz assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão,
e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Graças a Deus. Eu acho que você já conhecia esse texto, esses versículos, e os discípulos estavam querendo saber qual era o sinal que iria anteceder, qual era o sinal que iria acontecer antes do final dos tempos, do fim do mundo. E Jesus, ele não dá apenas um sinal, ele dá 7 sinais, que são os falsos profetas, os falsos messias, né? Hoje talvez você não veja poucos, mas tem muitos pastores que estão praticamente dizendo que são os messias, os ungidos, dizendo que são Jesus. Você já deve ter visto na internet ou na televisão, alguns pastores dizem assim: se você não tem fé, venha! E eu vou emprestar a minha fé para você. Eu tenho fé por você. Isso não existe. O autor e consumador da fé é Cristo. Não são os pastores. Não são os bispos, os apóstolos que se dizem por aí. Então irão se levantar muitas pessoas que dirão estar dizendo em nome de Jesus, mas não estão. O segundo sinal que Jesus deixa são as guerras que nós conhecemos e acompanhamos pela televisão, os desastres naturais, os terremotos, tsunamis, a perseguição que nós brasileiros estamos vivendo muito, a apostasia, a evangelização mundial e a abominação assoladora. Esses são os 7 sinais que Jesus diz que eu e você iremos enfrentar como sinais que antecederão o final dos tempos. Interessante que 5 desses sinais nós não temos como intervir em absolutamente nada. Eles vão acontecer. A questão não é se vai acontecer, a questão é quando que vai acontecer, porque na verdade o próprio Jesus disse que iria acontecer, então vai acontecer. Só que 2 desses sinais nós temos participação ativa, que são a evangelização mundial, que eu e você temos como papel fazer isso, e a apostasia. Desses 2, dentre os 7 que já mencionei, eu quero nessa noite comentar sobre um sinal, que é a apostasia. Minha reflexão com os irmãos nessa noite tem a ver com a apostasia, e apostasia, para quem não sabe, significa renunciar uma religião, ou abandonar a fé. E Jesus disse que isso iria acontecer demais nos últimos dias. Muitos iriam abandonar a fé. O amor no coração das pessoas iriam se esfriar. As pessoas não iam ter interesse mais pelas coisas espirituais. Ir à igreja, puxa, seria algo secundário. Tudo isso Jesus deixou claro que iria acontecer. Acompanhe comigo mais uma vez o versículo 12 de Mateus, para frisar no nosso coração e na nossa mente, que diz assim, vamos ler juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Então, o que é iniquidade que a Bíblia está dizendo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então, pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é quando eu e você estamos tão acostumados com o pecado na nossa vida e nós não sentimos mais vergonha quando pecamos. Iniquidade é quando o pecado se torna tão natural que nós nem percebemos que aquilo que nós estamos fazendo desagrada profundamente a Deus. Esta é a razão porque o amor de muitos iria se esfriar, por se multiplicar a iniquidade. E não pense você que essa iniquidade
iria se multiplicar no mundão aí por fora. Essa iniquidade iria se multiplicar nas pessoas que não têm Jesus. Não! Essa iniquidade que Jesus fala, que iria se multiplicar, é na vida do crente, é na vida do discípulo de Jesus. E se ele não tomar cuidado, sim, o seu amor iria se esfriar. E a palavra aqui, amor, é justamente a palavra ágape, que quer dizer o amor de Deus, o amor que só Jesus tem, é o amor incondicional. Este é o amor que iria se esfriar por se multiplicar o pecado na nossa vida. Engraçado que antigamente, mais precisamente lá por volta do século XVIII, a palavra mais temida se chamava pecado. Sabe qual que é a palavra mais temida hoje? Pelos estudiosos e psicólogos da nossa geração? Morte. As pessoas têm medo de morrer. As pessoas não têm medo mais do pecado como tinha antes, mas têm um medo profundo pela morte. Têm um medo de morrer que nós desconhecemos. E se você já foi num velório de alguém que não é cristão, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o que é pecado, irmão? O que é pecado? Vamos definir isso. Pecado é querer ser o Deus da própria vida. Pecado é você querer viver a sua vida do próprio jeito, longe de Deus, longe do que Deus pensa, longe daquilo que Deus tem como certo e como errado. Isso é pecado. E não há nada que esfrie mais o coração de alguém que conhece Jesus do que viver longe dele, do que viver longe de Jesus. Então eu coloquei aqui algumas áreas que nós podemos ver hoje, que o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Como, por exemplo, primeiro, o amor iria se esfriar na área familiar. Você vai se lembrar, antigamente, as pessoas se casavam e não havia no coração delas o divórcio como uma opção. Não haviam. Elas se casavam com a intenção de nunca, nunca, nunca se separarem. E hoje, as pessoas pensam, vamos morar junto, vamos casar. Se der certo, deu. Se não der, a gente vê o que faz, ou cada um vai para o seu rumo. O amor de muitos está se esfriando. Filhos matando pais para ficar com a herança. Pais matando filhos. Filhos, pais, mães, que não têm mais vínculo fraterno nenhum, estão se diluindo esses vínculos fraternos. Talvez você, assim como eu, olhe para a geração de hoje e você pensa assim, puxa vida, antigamente primos era igual irmãos. Hoje em dia, primos se vê de vez em quando dá, numa reunião de família, no final do ano. Isso porque o amor de muitos iria se esfriar. A correria é tanta, nós não temos tempo mais para a família. Nós vivemos atrás do trabalho, atrás de ganhar mais dinheiro, e sem perceber o nosso amor pelas coisas espirituais e pela família está se esfriando. Pai, mãe, faz quanto tempo que você não senta com o seu filho e ensina sobre ele, sobre Jesus? Quando você chega e fala assim, filho, senta aqui. Papai vai te ensinar sobre Jesus. Papai vai ensinar onde está baseado a sua fé. Por que ele fez assim? Por que ele não faz assim? Faz quanto tempo, pai, mãe, que você não faz isso? Veja só porque o amor de muitos está se esfriando, a correria, a vida agitada. A segunda área que eu anotei aqui, que nós podemos perceber o esfriamento no coração das pessoas, é com relação ao próximo. As pessoas não ajudam mais umas às outras. Parece que nós estamos vivendo numa selva, que é cada um por si e Deus por todos. O meu problema é o meu problema, o seu problema é o seu problema, e não venha me falar qual é o seu problema, porque eu não vou conseguir te ajudar. É mais ou menos esse é o pensamento que impera, que governa por aí.
a falta de amor pelo próximo. Nunca estivemos tão perto das pessoas por causa da tecnologia. Falamos com as pessoas que estão em outros países. Eu, por exemplo, tenho parentes, tenho primos, tios, que estão nos Estados Unidos. E nós falamos através da tecnologia, quase que em tempo real. Mas também nós nunca estivemos tão longe uns dos outros. Temos tantos amigos nas redes sociais, inúmeros amigos. Gastamos horas na internet. Mas quando nós sofremos, quando nós passamos por um dia mau, nós não temos uma pessoa para ligar, para falar assim, eu preciso conversar. Nós não temos. É o amor que está se esfriando. Faz sentido para você? Como que nós estamos vivendo na era do gelo? As pessoas estão com o seu amor completamente congelados no seu coração. A solidão está no dia a dia das pessoas. A solidão, as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, tudo isso gera um distanciamento. Tudo isso faz com que nós venhamos esfriar o amor ágape, o amor incondicional que está em nós, por causa de Cristo Jesus, pelo próximo, pelas pessoas que estão à nossa volta. Por fim, o último que eu anotei aqui, a última área que nós podemos perceber o esfriamento no coração das pessoas é o esfriamento espiritual. É o interesse pelas coisas de Deus. É o interesse por aquilo que Jesus está envolvido. Uma pesquisa foi feita e revelou que 60% dos evangélicos nunca levou ninguém para Jesus. Nunca. A pessoa simplesmente veio à igreja, foi ficando e foi vivendo a sua vida e nunca se preocupou em falar de Jesus para ninguém. 22% das pessoas nunca, na verdade 22% das pessoas nos últimos 3 meses não falaram de Jesus para ninguém. Nos últimos 3 meses. Como está a sua vida de evangelização? Você falou de Jesus para alguém nesse mês? Como está a evangelização pessoal? O seu amor pelos perdidos? Não deixe ele se esfriar. Não deixe a chama do seu coração esfriar pelas pessoas que estão morrendo sem Jesus. Outro dado da pesquisa diz que 81% dos evangélicos não sabe o que é ler a Bíblia todos os dias. 81%. Nós talvez estamos aqui num número talvez um pouco mais de 100 pessoas. Então, se nós pegássemos esse dado e encaixasse esse dado aqui, significa que quase 90 pessoas não leram a sua Bíblia todos os dias essa semana. É uma pena. É uma pena. E o que é pior, nós nem sentimos culpa por isso. Continuamos vivendo a nossa vida como se estivesse tudo bem. Como se não estivesse nada errado conosco. E ainda por cima nos intitulamos cristãos. Falamos que somos seguidores de Jesus. Mas como? Sem contato com a palavra? Como? Sem relacionamento, sem intimidade com Jesus? Como? E eu quero tocar nesse assunto que aconteceu essa semana, porque nos envolve, sabe? Eu acho que vocês viram essa semana a foto ou a imagem daquela, se eu não estou enganado, é uma transexual que desfilou na parada gay como se estivesse crucificada. Quem viu isso aí? Levante a mão. Essa mulher, ou esse transexual, não sei, ele desfilou na parada gay como se estivesse crucificado e quase que sem roupa. Né? E em cima estava escrito morte à homofobia, algo assim. Sabe, nós que deveríamos ter uma atitude completamente diferente do mundo, nós somos contaminados por esses políticos, por esses pastores,
que começam a julgar as pessoas. E de imediato nós ficamos indignados. E dizemos, isso não pode acontecer. O que essa mulher fez é errado. E aí eu me lembrei, quando eu vi essa imagem, imediatamente esse versículo veio à minha mente. Foi o versículo que quando Jesus estava para ser crucificado, os soldados estavam fazendo a mesma coisa. Estavam batendo em Jesus. Estavam surrando o meu e o teu Jesus. E qual foi a frase que Jesus disse? Jesus disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E nós estamos julgando. E nós estamos nos levantando, como se isso fosse a coisa mais horripilante, mais cabeluda que já aconteceu na nossa geração. Deus não nos chamou para julgar, porque da mesma medida que você for julgado, que você julgar, você será julgado. O que essas pessoas precisam não é ser alimentadas pelo ódio. Essas pessoas não precisam de conflito, de bater de frente, elas precisam de amor. Não é isso que Jesus disse? Que nós seríamos conhecidos porque amamos uns aos outros. Mas o amor de muitos está se esfriando. Nós não temos tempo para isso. É mais fácil se indignar, é mais fácil postar vídeos, é mais fácil publicar lá na rede social, eu estou indignado, não concordo com isso, não sei o quê. É mais fácil fazer isso. O caminho mais difícil é o do amor. E é o que Jesus te chama nessa noite, para reacender a chama no seu coração, amém? Deus te chama, para quando você vê essas coisas, que você não concorda, para quando você vê essas notícias, que talvez tiram você do sério, Deus te chama para fazer a mesma oração que Jesus fez lá na cruz do Calvário, porque era por mim, era por você que Ele estava orando, e Jesus estava dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Temos que amar. Temos que amar. É o nosso chamado nessa noite. O amor de muitos está se esfriando, mas Deus está falando com você nessa noite, para chamar a sua atenção, para não permitir que o amor de Deus, que o amor de Cristo se esfrie. E eu coloquei aqui algumas atitudes para alertar você, para alertar o seu coração, atitudes essas que podem contribuir para que o seu e o meu amor possa se esfriar. E a primeira atitude é essa, vamos ler juntos? Voltar às práticas antigas. Não tem nada, ou tem outras coisas, mas essa é uma coisa seríssima. Voltar a fazer aquilo que nós deixamos de fazer quando conhecemos a Jesus. A vida do cristão é marcada pela nova maneira de viver. A Bíblia diz que nós somos nova criatura, e nova criatura tem novas atitudes, tem novos hábitos. E voltar a essas práticas antigas faz com que o amor do nosso coração se esfrie. Porém, muitos estão voltando a praticar tudo aquilo que faziam antes de aceitar Jesus. Falar palavrão, assistir aquilo que Deus reprova. Eu vou fazer um parênteses aqui. Meu irmão, minha irmã, tem filmes de terror sendo lançado. Estava conversando com um pastor recentemente, na verdade, acho que uma semana antes do acampamento de adolescentes, estava conversando com um pastor, e o pastor disse, olha Gustavo, não sei o que está acontecendo. Tem um filho aqui, um adolescente aqui na igreja, que tem depressão, ele tem crise de ansiedade. E o pai, achando que está fazendo bem, ele pega o menino e leva para assistir justamente esse filme de terror que está em cartaz no cinema. Deus reprova isso. Para que você vai assistir esse tipo de coisa? Já falei muitas vezes aqui, irmão. Isso é uma batalha espiritual. Aquilo que você vai assistir vai influenciar a sua vida. Velhas práticas. Nós não trocamos os programas de televisão. Continuamos assistindo esses filmes que não contribuem para a nossa fé. Não contribuem. Nós falamos mal da esposa para as pessoas. Velhas práticas. Falamos mal do marido para as amigas. Velhas práticas. Nós damos um migué no trabalho, sabe?
Está quase dando horário de ir embora, a gente dá um miguezinho ali no trabalho, achando que Deus vai aceitar esse tipo de situação. É o jugo desigual. Quantas coisas, quantas atitudes nós temos feito que são hábitos do passado. Hábitos do passado. Você vai se lembrar, depois que Jesus morreu, lá em João no capítulo 21, depois que Jesus morreu, Pedro, o discípulo de Jesus, quando ele não viu esperança, não entendeu que Jesus diria que ressuscitaria e cumpriu aquilo que disse, Pedro fez algo muito interessante. Ele disse: vou pescar. Ou seja, ele voltou a hábitos do passado. Jesus havia o chamado para ser pescadores de homens e não de peixes mais. Mas quando ele se viu numa crise, sem esperança, puxa vida, Jesus morreu, não está mais aqui, o que eu vou fazer sem ele? Então ele pensou: vou pescar. Quantas vezes nós vamos pescar? Espiritualmente dizendo. Quantas vezes nós trazemos os hábitos da velha vida para a vida atual, para a vida depois de Jesus? Isso faz com que o nosso amor se esfrie. Segunda coisa que faz com que o nosso amor se esfrie é se esquecer das disciplinas espirituais. Vamos dizer juntos? Isso também esfria o nosso amor. E quais são, pastor, as disciplinas espirituais? Leitura da palavra. É o seu tempo com Deus. É o seu tempo com Jesus, que é o mais importante. Irmão, irmã, não se engane. Não se engane, o mundo não vai ficar mais fácil. As coisas não vão melhorar. Segundo o que Jesus está dizendo nesse texto, esse é o princípio das dores. As coisas vão ficar mais difíceis. E você precisa estar se relacionando com a palavra, porque senão você vai seguir a orientação das pessoas que não tem nada a ver com a orientação de Deus. Senão você vai seguir o curso desse mundo que é completamente fora, contrário à vontade do Senhor. Então, separe um tempo no seu dia. Crie lá, todo dia de manhã eu vou ler a Bíblia. Então você acorde, a primeira coisa que você faça, eu faço desse jeito. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer a minha higiene pessoal e ler a palavra. Ter o contato com a palavra, com a Bíblia, e ela vai me transformando, e eu vou amando cada vez mais. Deus tem atendido um desejo do meu coração, tenho pedido fervorosamente esse desejo a Ele, e o meu desejo é: Senhor, coloque amor no meu coração pela palavra, pela Bíblia. Esse é o desejo do meu coração, e Deus tem respondido o desejo do meu coração, que é esse que eu disse a vocês. Oração é outra disciplina espiritual. Sabe, em uma situação apenas, em uma, Jesus orou 9 horas seguidas. Em uma. Vamos somar quantos dias ou quantos meses precisamos somar para que você ore 9 horas? Jesus orou em um momento, numa noite, Ele orou 9 horas. Talvez, se nós fôssemos somar os períodos de oração que temos, talvez daria meses para chegar até 9 horas de oração. E não adianta, irmão, você me falar, não adianta você dizer a mim: pastor, eu oro o dia inteiro. Amém. Mas você tem que ter um tempo onde você para tudo, onde você dobra o seu joelho, onde você clama a Jesus, fala: Senhor, está doendo aqui, está doendo ali, eu não sei o que fazer aqui, Senhor, me ajuda. Outra disciplina espiritual, adoração. Quanto tempo você não coloca uma música na sua casa de louvor e você fica ouvindo aquela canção? Fiz isso algumas semanas atrás, eu faço isso sempre, mas algumas semanas atrás fiz isso, e Deus me visitou profundamente. Deus tocou meu coração, eu comecei a chorar,
E a única coisa que eu conseguia dizer, eu falava: Senhor, eu te amo, Jesus, eu amo você, eu preciso de ti, eu te amo. Repeti por diversas vezes, para ficar claro. E eu dizia: Senhor, eu não tenho nenhum pedido, só quero declarar o meu amor por ti, eu te amo, Jesus. Faz quanto tempo que não acontece isso na sua vida? Outra disciplina, o jejum. Eu tenho encorajado algumas pessoas aqui que eu tenho contato, que eu tenho acompanhado a jejuar. O jejum, ele não é mais parte da nossa vida. Ele é uma coisa extra cristão. Não faz parte do nosso dia a dia mais. Confissão, simplicidade, tantas coisas. São disciplinas espirituais que nós estamos abandonando. E é claro que o amor do nosso coração vai se esfriar. Por fim, a outra atitude que faz com que o nosso amor se esfrie é faltar aos cultos. Faltar aos cultos. As pessoas estão faltando aos cultos sem motivo. E elas dão muitas desculpas. Sabe, pastor, eu estava cansado. Pastor, eu tive que trabalhar até mais tarde. Pastor, eu recebi visita. Pastor, eu fui visitar um parente. Pastor, eu estou chateado com a igreja. Pastor, as pessoas não me ligam. O pastor não gosta de mim. Eu cultuei da minha casa, pastor. Não precisei ir à igreja. São desculpas que damos. Mas o que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é justamente isso. Diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Veja o que esse texto está dizendo. Veja que o autor dos Hebreus está dizendo: Senhor, está dizendo para mim e para você, fala: cristão, crente, irmão, irmã, não deixe de congregar, porque os dias são difíceis. E deixar de congregar vai enfraquecer a sua fé, vai permitir que o amor do seu coração se esfrie. Não deixe de congregar, é um imperativo, quase que uma ordem para nós, se quisermos fazer com que a chama do nosso coração não se apague. Estava vendo uma reportagem na internet, dizendo sobre um jogador de rugby. Ele é um jogador da seleção da Escócia, e eu fui muito abençoado com essa notícia. Ele estava participando do campeonato mundial de rugby, pelo seu país, pela Escócia. E ele era um cristão, e lá na Escócia os cultos são de manhã. E ele estava no jogo das quartas de finais, e ele venceu com o seu time esse jogo, e o jogo das semifinais, adivinha que horário que caiu? De manhã. E ele disse ao seu treinador, ele falou assim: treinador, eu não vou poder jogar o jogo que vem. Mas por quê? Porque eu não posso perder um culto na minha igreja. Isso é verdade, irmãos, não estou inventando. É verdade. E ele diz: eu não posso perder um culto na minha igreja. E o treinador dele disse: olha, você que sabe, a sua carreira está em risco. E ele disse: não tem problema, do meu Jesus eu não largo. Então, eu não vou estar. Tem outros bons jogadores que você pode colocar no meu lugar. Ele era o titular. Ele diz: pode colocar outro no meu lugar, porque eu não vou estar. Eu vou estar na minha igreja. Isso é maravilhoso, extraordinário. Saber que alguém leva Jesus a sério dessa forma. Parece uma coisa simples, irmãos. Eu não vou ir à igreja hoje. Mas, muitas pessoas estão morrendo por isso. Estava vendo uma estatística, diz que a cada 11 minutos, um cristão morre por causa da sua fé em Jesus. E nós estamos brincando, e o nosso amor está se esfriando. E eu quero finalizar então, com muito amor. Eu amo vocês. Eu amo os irmãos. Não tenho interesse em acusar ninguém, porque como diz a brincadeira, é verdadeira. Se eu apontar o dedo para vocês, tem 3 apontando para mim, e 1 para o céu. Então eu amo os irmãos, e eu estou dizendo isso com muito amor. É para alertar o meu coração e o seu, que nós não podemos deixar que o amor se esfrie. Não podemos deixar. E eu quero finalizar apresentando a saída de Deus para o esfriamento do nosso amor. Eu creio que a saída de Deus para nós seja o avivamento pessoal. Por isso coloquei esse título: Em Busca do Avivamento Pessoal.
E eu creio que é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Em tempos de apostasia, em tempos que muitos estão abandonando a sua fé, estão negando Jesus, eu creio que a saída de Deus para o nosso coração é essa: avivamento pessoal. O que é o avivamento pessoal? O avivamento pessoal é você dar vida ao que estava morto. Avivamento pessoal é trazer a vida de Cristo para perto de você. É viver Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias no mês. E quando o mês tem 31, você vive 31 dias com Jesus. Jesus fazendo parte do seu dia, indo trabalhar com você, tomando as atitudes como você toma. Isso é avivamento pessoal. Vamos ler novamente no slide 4, em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como é que o avivamento pessoal consegue combater o esfriamento do nosso amor? Começa com arrependimento. Passa pela leitura da palavra, através da oração, do jejum e da adoração, da confissão dos pecados. Isso é avivamento pessoal. Lembra o que Deus disse para o seu povo? Se o meu povo se humilhar, arrependimento. Começa por aí. Me buscar. É a promessa de Deus. Se nós buscarmos a Ele, Ele iria em nosso favor. Ele iria ao nosso encontro. E eu quero rapidamente concluir dizendo assim, que o avivamento pessoal pode resolver alguns problemas que muitas vezes eu e você temos. Primeiro, que o avivamento pessoal não vai deixar o pecado se multiplicar na sua vida, porque o avivamento pessoal é um regresso, é um retorno à santidade. Então o seu amor não vai se esfriar, porque você vai estar em busca da santidade, e o pecado não vai se multiplicar na sua vida. Segundo, que o avivamento pessoal vai trazer o fervor do Espírito Santo ao coração, que antes estava frio por causa do pecado, mas agora existe lá o fervor do Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo de fogo, e eu desejo para a minha vida e para a sua vida o fogo do Espírito Santo, nada mais e nada menos, para reacender a chama do nosso coração. Em terceiro, o avivamento pessoal vai colocar você no caminho da perseverança, a fim de que você encontre a salvação, pois a salvação está reservada somente para aqueles que perseverarem. Agora, na Bíblia, tem alguém que estava vivendo esse mesmo tempo que nós estamos vivendo. Ele era um jovem pastor igual eu, como eu. Mas, acima de tudo, ele era um cristão, que estava vivendo tempos como nós estamos vivendo. E Paulo dá um conselho para esse jovem. Paulo dá um conselho para esse homem que estava com o seu amor quase que esfriando. E a fim de motivá-lo, Paulo deixa alguns conselhos. Eu queria que você visse o que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 1, diz: por esta razão, lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiros dele. Pelo contrário, participa comigo do Evangelho segundo o poder de quem? De Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, não tem a ver conosco, irmãos, não tem a ver nem com aquilo que fazemos, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Vamos ler junto esse versículo? Por esta razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.
Paulo está encorajando Timóteo. E eu queria pensar para encerrarmos aqui. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo para encorajar Timóteo? Na verdade, Paulo está nos lembrando. Comecei essa mensagem dizendo, lembrando a você, que Deus nos trouxe aqui pelo seu amor e pela sua graça. E quero concluir dizendo que Paulo está lembrando, ou seja, Jesus, Deus, o Espírito Santo, está lembrando o meu coração e o seu, algumas coisas que vai combater o esfriamento do nosso amor. Primeiro, Paulo está lembrando Timóteo que a chama não havia se apagado completamente. Por isso ele diz, despertes. Timóteo, ainda não apagou. Tem uma brasa ainda, tem um foguinho ainda pequeno, mas cabe a você despertar o dom de Deus que há em ti. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, despertar. O Espírito Santo vai te ajudar, você não está sozinho. Busca o avivamento pessoal, busca Deus, busca a palavra, busca uma vida de oração. Segundo, Paulo está lembrando que devemos sofrer pelos motivos corretos. No caso aqui, sofrer pelo Evangelho. Nós vamos sofrer de qualquer forma. Não existe conforto para ninguém. O ambiente que todos vivemos chama-se sofrimento. De um jeito ou de outro nós vamos sofrer. De um jeito ou de outro, não tem saída. Mas Paulo está lembrando Timóteo que nós precisamos sofrer pelos motivos corretos. Por isso que ele diz para Timóteo, olha, não se envergonhe do Evangelho, mas participa comigo do sofrimento de Cristo. Sofrer pelos motivos corretos. Quantas vezes eu e você ficamos sofrendo por tantas coisas banais, fúteis, e Jesus está nos lembrando, olha, vamos sofrer sim, mas pelo Evangelho, pelo motivo correto. Terceiro, Paulo está lembrando Timóteo que nós temos um chamado que é santo. Não foi um pastor que nos chamou, não foi um líder que nos chamou, mas o nosso chamado, a nossa vocação é santa. Por isso que ele diz no versículo 9, ele diz, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você tem um chamado, sabia? Deus chamou você para cumprir um propósito que ninguém mais pode cumprir. Por isso que você é insubstituível. Insubstituível. Você foi chamado por Deus, vocacionado por Jesus para cumprir o seu papel nesse mundo. E por fim, Paulo lembra Timóteo onde Paulo colocou a sua fé. Por isso que ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele está dizendo para Timóteo, eu sei exatamente onde a minha fé está depositada. E é na pessoa de Jesus.